Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 120 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe uma questão do Enem PPL de 2019, que trata de interações intermoleculares. Então, para resolver ela, a gente tem que conhecer os tipos de interações intermoleculares e de ligações químicas também, facilita a nossa vida, e saber algumas coisas também sobre a questão da química orgânica, que sobre o nome de alguns grupos e a característica de alguns grupos. Então vamos para a resolução, que nos passos da resolução eu vou explicar a teoria. Nanopartículas de sílica recobertas com antibiótico foram desenvolvidas com sucesso como material bactericida, pois são eficazes contra bactérias sensíveis e resistentes, sem citotoxicidade significativa às células de mamíferos. As nanopartículas livres de antibióticos também foram capazes de matar as bactérias E. coli sensíveis e resistentes ao antibiótico estudado. Os autores sugerem que a interação entre os grupos hidroxil da superfície das nanopartículas e os lipopolissacarídeos da parede celular da bactéria desestabilizaria sua estrutura. Então, tem aqui uma representação de como que seria essa interação. E aí o comando é: a interação entre a superfície da nanopartícula e o lipopolissacarídeo ocorre por uma ligação. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A bolinha laranja é a nanopartícula. Ela está aqui. E a bolinha laranja, ela interage com aquela parte ali de uma molécula que é o lipopolissacarídeo. Então, existe uma interação aqui. Como a gente vê no desenho, tem os pontinhos tracejados aqui. Então, existe uma interação entre a nanopartícula e esses lipopolissacarídeos. A questão é, que tipo de interação é essa? Então, a gente tem aí 5 opções. E aí a gente lembra, entre as ligações químicas, ligações entre átomos, a gente tem a ligação iônica, covalente e metálica. Essas ligações aqui acontecem dentro das moléculas, são ligações entre os átomos de uma molécula. O que não é o caso que está acontecendo aqui. Na verdade, isso aqui é uma interação entre uma molécula da nanopartícula e uma molécula de polissacarídeo. É uma interação, não é uma ligação. Então, de jeito nenhum se trata de uma dessas 3 ligações químicas aqui, porque isso daqui acontece dentro das moléculas. Então, numa molécula de água, isso daqui, a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio, é uma ligação química, uma ligação covalente, formada pelo compartilhamento do par de elétrons entre eles. Entre uma molécula de água e outra, existe uma interação intermolecular que mantém uma perto da outra, mantém uma unida, que aí é fora da molécula e não se trata de uma ligação química em si. Como é o caso aqui, a gente está falando de uma interação, não de uma ligação de fato. Então, a gente já pode descartar de cara a opção de ser uma ligação metálica e uma ligação iônica. Entre as outras opções, a gente tem um tipo de ligação aqui meio esquisita, né? Que é a ligação hidrofóbica. O que seria uma ligação hidrofóbica? Eu não faço a mínima ideia. Não existe esse tipo de ligação hidrofóbica. Hidrofobia é uma característica de materiais com caráter apolar elevado. Então, se você tem, sei lá, uma molécula muito apolar, ela tende a ser hidrofóbica. Hidroaguafobia, medo. Ela não interage bem com água. Por exemplo, o óleo. Então, é uma característica de moléculas, de certas moléculas, que não é um tipo de ligação. Então, isso aqui também não faz sentido nenhum. E aí a gente tem as ligações, ligação de sulfeto e ligação de hidrogênio. Ligações de sulfeto são ligações entre enxofres de diferentes moléculas formando uma outra molécula. Então, isso daqui é uma ligação de sulfeto, é uma ligação entre um enxofre e outro, é uma ligação química mesmo, do tipo covalente, que acontece bastante em proteínas. Então, as proteínas costumam fazer esse tipo de ligação aqui
o que confere a elas diferentes tipos de envelopamento. Então, isso é uma ligação de sulfeto, que não faz muito sentido ser a nossa ligação aqui, porque ele me disse no enunciado que essa interação ela acontece entre os grupos hidroxil da superfície da nanopartícula e os lipopolissacarídeos. Então, não pode ser o disulfeto, a gente tem uma ligação de hidrogênio. Então, vamos entender isso aqui. Na superfície, então, da nanopartícula, a gente tem hidroxil. Essa ligação aqui, essa interação acontece através do grupo hidroxil, que é a hidroxila, o OH-. Então, acontece a interação desse OH com a molécula do lipopolissacarídeo. O que é um lipopolissacarídeo? Lipo tem a ver com gordura, óleo, lipídios. Então, é a parte apolar dessa molécula aqui, de um lipopolissacarídeo. A parte polissacarídea dele é a parte polar dessa molécula. Lembrando que um polissacarídeo é um tipo de açúcar, um tipo de carboidrato. E carboidratos são formados por glicose, frutose, sacarose, por aí vai, que são todas moléculas com uma grande quantidade de oxigênio. Você tem a glicose, por exemplo, tem 6 oxigênios em sua molécula. E várias hidroxilas. Portanto, esse polissacarídeo aqui, ele tem hidroxilas em sua estrutura. Isso significa uma interação de uma hidroxila da nanopartícula com a hidroxila do polissacarídeo. Uma interação OH-OH é do tipo ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio ela acontece quando eu tenho em uma molécula o hidrogênio ligado a um dos 3 átomos mais eletronegativos, que são flúor, oxigênio ou nitrogênio. Isso provoca uma polaridade muito grande em torno daquele centro. Por quê? Porque flúor, oxigênio e nitrogênio são os mais eletronegativos. Então, eles atraem, na ligação covalente com o hidrogênio, eles atraem muito o par de elétrons para si, deixando esse hidrogênio muito positivo e esse oxigênio muito negativo. Logo, isso aqui fica muito polar, quase como se fosse um íon, mas não é. E essa interação, então, dessa coisa muito polar com outra hidroxila de outra molécula que também é muito polar, tende a ser mais forte, porque é mais polar. Então, essa é a ligação de hidrogênio, que é a resposta da nossa questão, letra A. Tranquilo, pessoal? Então, essa é uma questão interessante sobre interações intermoleculares que exigiu um pouco do nosso conhecimento de química orgânica, saber o que é um hidroxil e conhecer um pouco sobre as estruturas dos polissacarídeos, dos carboidratos. Tranquilo? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, espalhem para os seus amigos que também vão fazer a prova e a gente se vê amanhã. Até a próxima e tchau, tchau!